PHR. Estamos vivendo dias difíceis em nossa cidade, nosso país, nesses últimos dias, e atendendo ao decreto do governo do estado da Bahia e às recomendações do Ministério da Saúde, o Conselho da Igreja resolveu, então, pelo cancelamento dos cultos públicos no domingo, e decidiu também que a maneira que deveríamos seguir com a instrução para a igreja era gravando as mensagens que seriam pregadas no domingo. O objetivo disso é manter ainda a proximidade com os irmãos, apesar do afastamento. Esse é o motivo pelo qual nós não vamos fazer uso de materiais que já estejam gravados na internet, mesmo sendo a nossa igreja, ou também de algum material gravado de algum outro pastor ou de alguma outra igreja. O objetivo é, durante esse tempo em que estaremos afastados fisicamente, que possamos ter ainda a proximidade com os irmãos. Antes então de fazermos a leitura da palavra de Deus e meditarmos na palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor, Deus e Pai de amor, Todo-Poderoso, graças damos a Ti, ó Deus, pela vida, pela saúde. Graças damos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem guardado e tem cuidado de nós. Queremos, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir perdão a Deus porque muitas vezes, mesmo tendo consciência daquilo que é a Tua vontade, mesmo sabendo aquilo que a Tua palavra nos ensina, mesmo sabendo, Deus, quais são os Teus mandamentos, temos pecado contra Ti. Temos vivido, por vezes, de acordo apenas com o nosso próprio coração, não temos dado, não temos cuidado, a Deus, da nossa vida, e temos dado lugar às tentações, temos dado vazão aos nossos desejos carnais, ó Pai, e por isso suplicamos o Teu perdão. Suplicamos o Teu perdão e pedimos que o Senhor nos ajude, a Deus, a termos uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que tenha prazer em obedecer a Tua lei, em cumprir a Tua vontade, uma vida que tenha prazer a Deus em dar bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Queremos, ó Pai, ainda suplicar a Ti, Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, como igreja, em todo esse período de dificuldade que estamos passando, um período de muitas dúvidas, muitas incertezas, mas que possamos, ó Pai, nos firmar na certeza absoluta e inegável de que o Senhor controla todas as coisas. Mesmo em meio à dor, sofrimento, ao caos que muitas vezes parece que estamos vivendo, ainda assim, o Senhor conduz, controla, dirige todas as coisas de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. De acordo com a tua providência, o Senhor governa todas as coisas, da menor a maior. Tudo está debaixo do teu controle, tudo está debaixo do teu cuidado. Nada acontece por acaso, e é o Senhor quem ordena todas as coisas. Por isso, Deus, queremos pedir que o Senhor nos dê esse contentamento e a satisfação, a alegria, a felicidade de poder ver a tua boa mão dirigindo todas as coisas. Ainda que a tua providência, por vezes, ó Deus, nos cause tristeza na, na, nossa, na nossa fraqueza ainda, ó Deus, nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a crer cada vez mais, temos uma fé firme, uma fé inabalável de que o Senhor conduz e que o Senhor controla todas as coisas. Queremos suplicar a Deus de maneira especial por aqueles que estão sofrendo por conta, sofrendo enfermidades, a Deus, sofrendo nos seus corpos por conta desse vírus, coronavírus. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, daqueles que estão sofrendo, especialmente daqueles que estão em estado mais grave. Que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia, Pai, possa curá-los, ó Senhor. Queremos, ó Pai, ainda pedir que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que o Senhor nos proteja, a nós, nossa igreja, nossos familiares, Deus, que o Senhor possa, nossos amigos, que o Senhor possa guardar, ó Pai, a todos eles, ó Deus, para que não venham a sofrer, ó Deus, também com essa enfermidade. Queremos, ó Pai, suplicar de maneira especial pela mãe de nossa irmã Camila, que tem sofrido, ó Deus, não com essa enfermidade, mas com outra, que o Senhor possa, ó Deus, também ter misericórdia da vida dela. Abençoa, Deus, o tratamento que ela vem fazendo, Deus, agora aqui em Salvador. Se eu posso, Deus, dar sabedoria, ó Deus, para que tudo seja feito para a glória do Teu nome, ó Deus, e que, se assim for a Tua vontade, ela possa também, ó Deus, ser curada, Deus, da sua enfermidade. Queremos também te pedir, a Deus, que o Senhor abençoe a pequena Maria Paula,
que também tem sofrido, Deus, com febre, com tosse, com dificuldade para respirar, que o Senhor possa abençoá-lo, Deus, e que não seja nada mais grave, que não venha a evoluir para nada mais grave. Queremos explicar a Deus também que o Senhor abençoe a vida da Raquel, da pequena Raquel, Deus também, e todas as demais pessoas, Deus, que têm asma e que têm dificuldades, ó Pai, respiratórias, ó Pai, para que o Senhor as proteja, as guarde, ó Deus, para que não sejam, Pai, afligidos, ó Deus, ainda mais com essa enfermidade por conta do novo vírus. Abençoe também nossos irmãos que já são idosos, ó Deus, tem misericórdia, protege-os, ó Pai, guarda, ó Deus, para que, por tua misericórdia, por tua bondade e graça, possam ser, ó Deus, imunes, ó Deus, e guardados pelo Senhor, na verdade, guardados pelo Senhor, para não contraírem esse vírus, ó Deus, que por conta da idade pode ser mais perigoso para aqueles que são idosos. Tem misericórdia. Deus abençoa e livra, Deus, a nossa igreja e nossos irmãos deste mal. Livra, ó Pai, também a nossa cidade, ó Deus, abençoa para que possamos passar por um período de aflição, ó Deus, sim, mas confiados no Senhor, e que por tua misericórdia, ó Pai, não seja um período muito grande de aflição. Oramos também, Deus, por aqueles irmãos que eventualmente sofrerão necessidades financeiras, ó Pai, dificuldades financeiras por conta da dificuldade com o trabalho, alguns irmãos que eventualmente podem ser demitidos durante essa crise, os irmãos que trabalham no mercado informal, que terão também dificuldades, ó Deus, em ter o seu sustento, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, provendo todas as coisas. O Senhor, ó Deus, que nos dá o pão de cada dia. É o Senhor que cuida de nós, ó Deus, com trabalho ou sem trabalho, é o Senhor que cuida de nós. Por isso, Pai, explicamos o teu cuidado, o teu amparo, Deus, em mais essa situação, Deus, que possamos sempre, Deus, em toda e qualquer situação, termos nossa fé inabalável no Senhor, confiando que tudo vem de Ti, e todo o nosso sustento, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que recebemos, vem do Senhor. Nada nós conquistamos por nós mesmos, nada conseguimos com a força do nosso braço, da nossa inteligência, mas tudo vem da Tua mão. E assim, ó Pai, ajudamos a confiar ainda mais no Senhor. Abençoe, ó Pai, a nossa igreja, pastor, presbíteros, nos dando, Deus, também os diáconos, ó Pai, nos abençoe, ó Pai, nesse período de mais dificuldade, ó Pai, para pastorear o rebanho, para cuidar da igreja. Nos dá, ó Pai, sabedoria, disposição a Deus para estarmos sempre prontos para cuidar do teu pequeno rebanho da IPHR. Nos dando, ó Pai, acima de tudo, sabedoria, Senhor, para conduzir de acordo com a tua vontade, de maneira que glorifique o teu nome e não da maneira que nos pareça melhor ou mais cômoda. Abençoe, ó Deus, a nossa nação como um todo, Deus, nossa denominação também, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nos abençoe, ó Pai, para que possamos ser baluartes da verdade. Que possamos ser, ó Deus, estandartes, ó Deus, do Teu Evangelho, para que em meio a todo esse caos e dificuldade que nosso país vive, que nós possamos, ó Deus, como igreja, permanecer fiel ao Senhor, levando a mensagem de esperança da vida eterna, levando a mensagem da esperança de que há salvação em Cristo Jesus, sabendo, Pai, de que porque o Senhor vive, podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive, podemos dizer que não há temor, podemos dizer a Deus que o Senhor é a nossa esperança. Ainda que tudo mais fale, que não haja remédio, que não haja vacina, ainda assim, ó Deus, que nós como igreja possamos permanecer firmes no Senhor, dando bom testemunho a Deus e anunciando a toda a nossa nação que há salvação em Cristo Jesus, que a maior salvação que precisamos, ó Deus, e que podemos ter, vem do Senhor Jesus. Ainda, Deus, que a morte física nos alcance. Que possamos, ó Pai, ter a certeza, Deus, a confiança de que gozaremos a vida eterna com o Senhor Jesus, através do seu sacrifício de Cristo na cruz. E que nós, ó Pai, como igreja, possamos permanecer firmes, ó Deus, com essa fé e com essa mensagem, para que haja esperança no meio da nossa nação. Não a esperança em governantes, não a esperança em médicos, ó Pai, mas a esperança no Senhor, o Deus que é o único Deus vivo e verdadeiro. Nos abençoe, ó Pai, nos abençoe agora, Deus, na meditação da Tua Palavra. Nos abençoe, Senhor, para que possamos, com atenção, com reverência, ó Deus, meditar na Tua Palavra, Senhor, e sermos assim, e sermos por Ti mesmo instruídos e edificados, ó Deus. Usa a mim, ó Deus, como instrumento para a transmissão da Tua Palavra,
apesar de todas as minhas dificuldades, falhas e imperfeições, que o Senhor possa, ó Deus, me usar, ó Pai, para que, a começar em mim, ó Deus, haja transformação na minha vida e que assim, ó Deus, também toda a nossa igreja, toda a tua igreja, possa ser edificada, possa ser alimentada pelo Senhor mesmo. Usa-me, ó Senhor, como instrumento para que o teu rebanho, Deus, o rebanho da IPHR, seja alimentado pelo Senhor mesmo. Dá, ó Deus, sabedoria para falar e para ouvirmos, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Vamos ler os versículos de 1 a 12. Mateus, capítulo 5, os versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Lembra até o versículo 12, mas a nossa meditação será no versículo 5, que diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Temos meditado nas últimas semanas nesse texto, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, no começo do Sermão do Monte, e começamos sempre as nossas meditações perguntando o que significa ser feliz. Precisamos entender que aqui o Senhor Jesus nos apresenta uma série de características daqueles homens, daquelas pessoas que são felizes aos olhos de Deus, são felizes de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, que é a verdadeira felicidade. Já estudamos até aqui as duas primeiras bem-aventuranças. A primeira que diz que felizes ou bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. E vimos então como essa bem-aventurança ela é como que o fundamento das demais bem-aventuranças. Sem essa bem-aventurança, sem se considerar humilde de espírito, sem ser feito humilde de espírito pelo Senhor, sem se considerar vazio de si mesmo, nós não conseguimos ter as outras bem-aventuranças. Então, essa bem-aventurança é o fundamento das demais. Em segundo lugar, vemos que são felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram por causa dos seus pecados. São felizes os que choram porque reconhecem toda a maldade que há no seu coração. Reconhecem que não há nada que podem fazer de si mesmo para se livrar do fardo do pecado. Então choram pela consciência de pecado, por compreender o quão mal é o pecado. E então alcançam a consolação no Senhor Jesus, que nos perdoa, nos lava e nos purifica de todo pecado. Vimos também que as bem-aventuranças elas foram ditas pelo Senhor Jesus em uma sequência lógica, em uma sequência onde é preciso ter uma primeiro, para então ter a outra, para então ter a outra. Vimos então que a primeira delas, o fundamento é ser humilde de espírito, e depois então se arrepender dos pecados. E agora então chegamos nessa que fala sobre sermos mansos. Gostaríamos de frisar novamente de que quando o Senhor Jesus fala sobre ser bem-aventurado, o nosso dicionário em português dá o significado de bem-aventurado como alguém que é uma extrema felicidade. Então, bem-aventurado significa uma felicidade perfeita, uma felicidade muito grande, muito maior do que simplesmente uma felicidade normal que temos por coisas simples da vida. Mas a bem-aventurança seria uma felicidade extrema por uma coisa extraordinária que acontece, ou por
um sentimento extraordinário que temos, mas então é uma felicidade ampliada, uma felicidade maior do que uma felicidade é, comum, uma felicidade corriqueira. E então o Senhor Jesus mostra aqui quais são as características dessa pessoa, ou quais as características que devem ter as pessoas que são felizes assim de uma maneira superlativa, uma maneira grandiosa, uma felicidade perfeita. E esse versículo, como os demais que temos meditado, ele mostra uma certa contradição, ou uma aparente contradição, ou mostra uma contradição entre aquilo que o mundo entende, daquilo que o mundo acredita, e aquilo que o cristão deve pensar, aquilo que o cristão deve entender como sendo o correto. O mundo pensa que quanto mais uma pessoa se impõe, quanto mais uma pessoa expressa suas opiniões, quanto mais uma pessoa mostra quais são as suas habilidades, quanto mais a pessoa, quanto mais os homens mostram todas essas coisas, eles então estão mais perto daquilo que o mundo entende, daquilo que os homens entendem como sendo o sucesso. Mas Jesus ele traz uma outra visão e mostra, derrubando esse conceito, derrubando essa ideia de que, na verdade, os mansos é que são felizes, porque eles herdarão a terra. Jesus mostra, então, que, na verdade, a grande conquista será daqueles que são mansos, e não daqueles que se impõem pela força, e não daqueles que mostram suas habilidades de acordo com aquilo que o mundo entende que é correto. E precisamos nos lembrar novamente, sempre ter em mente de que a felicidade que Jesus nos ensina aqui não é a felicidade nessa terra, não é a felicidade nesse mundo. É claro que sim, como já falamos das outras vezes, vamos ser sim felizes nessa vida, porque Cristo nos mostra a maneira correta de desfrutarmos das felicidades ou das coisas que podemos ter neste mundo, em que então nos fazem felizes aqui também. Mas o que Cristo aponta aqui é uma mudança, uma mudança de perspectiva sobre o que significa ser feliz. O Senhor Jesus não está aqui tratando da felicidade exclusivamente nessa vida. Não está tratando aqui da felicidade exclusivamente na Terra, mas ele está falando sobre uma perspectiva espiritual. Precisamos então entender, quando lemos as bem-aventuranças, que estamos tratando de uma perspectiva espiritual daquilo que é a felicidade. E não apenas a felicidade simples, mas uma felicidade perfeita que só o Senhor pode nos dar. Isso fica claro porque as características que temos aqui, que Jesus nos apresenta, elas são características que parecem não se encaixar muito bem naquilo que o mundo entende por felicidade, ou naquilo que é o entendimento comum de felicidade. São características que o mundo não somente não admira, mas na verdade podemos dizer que o mundo despreza essas características. O Senhor Jesus diz que felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede, felizes são os misericordiosos, os que são limpos de coração, os que são pacificadores, os que são perseguidos. Todas essas características são características que o mundo olha para elas e não consegue enxergar de imediato que a felicidade está com as pessoas que têm essas características. Aquilo que o mundo entende como característica de alguém que é feliz é aqueles que são fortes, aqueles que são poderosos, aqueles que brigam por seus direitos e que prevalecem. Mas Cristo então quer nos mostrar uma outra perspectiva. A outra perspectiva é que devemos considerar as coisas de Deus e então vivemos uma vida que seja feliz realmente, feliz de fato e de verdade, e não apenas uma felicidade aparente, uma felicidade superficial, mas a felicidade perfeita que só o Senhor Jesus pode nos dar. Vamos então considerar mais detalhadamente o versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Primeiro eu preciso enfatizar então que as bem-aventuranças elas são progressivas e que elas vão aumentando de complexidade conforme elas vão sendo apresentadas. A primeira delas, ser humilde de espírito, tem um nível de complexidade, depois os que choram, outro nível de complexidade um pouco maior do que o primeiro, e assim sucessivamente. Então chegamos agora diante de uma bem-aventurança que tem uma dificuldade maior para ser colocada em prática.
Aqui a palavra utilizada para descrever aquele que é manso, a palavra que Jesus usa aqui, é a palavra que pode ser entendida, ou a palavra que se refere a alguém que tem um coração que é disposto a aprender. E como resultado desse coração que é disposto a aprender sobre Deus, é a pessoa que tem esse coração é completamente consciente da presença de Deus e da majestade de Deus e dos seus atributos. É uma disposição, em outras palavras, de alguém que teme a Deus. É uma disposição, em outras palavras, também de alguém que leva a Deus a sério, que leva a Deus a sério nas suas promessas de vida eterna e de bênção, das bênçãos que Deus promete para nós, a sua palavra, mas também é alguém que leva a Deus a sério no que diz respeito ao juízo de Deus. Como comentamos na semana passada, quando falamos sobre o pecado e sobre como são bem-aventurados os que choram. Muitas vezes nós não cremos na realidade do inferno e por isso não damos muita bola para aquilo que Deus diz sobre o inferno e achamos que podemos levar a nossa vida de uma maneira tranquila, porque Deus, no fim das contas, vai achar uma maneira de salvar a todos nós. E o inferno, na verdade, não existe inferno. Mas aqueles que são mansos são aqueles que aprendem de Deus e que levam Deus a sério em todas as suas palavras. Aqueles que reconhecem que tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra é verdadeiro e que devemos prestar atenção em cada uma delas, devemos ser reverente diante de cada uma delas, levar a sério todas elas. Aquelas que falam das bênçãos e também aquelas que falam do juízo eterno. Porque as duas coisas irão acontecer e as duas coisas são eternas e não há como escaparmos delas. Então, o manso é alguém que sabe qual é o seu lugar diante de Deus. Então, por saber o seu lugar diante de Deus, por se reconhecer tão pequeno diante de Deus, é alguém que não exige nada de Deus. É alguém que não determina aquilo que Deus deve fazer. Não é alguém que põe a Deus na parede e que então, ou que tente barganhar com Deus, ou que acha que tem algum direito de receber alguma coisa de Deus. É alguém que tem o entendimento diante de Deus, assim como Pedro teve, assim como Pedro reconheceu quem era Jesus, depois que ele passou a noite toda trabalhando, pescando em uma certa região e não pegou peixe algum. Na manhã seguinte chega o Senhor Jesus e depois de pregar a palavra de Deus, ele disse a Pedro, Pedro, joga a rede. E Pedro fala, mas Senhor, já trabalhei aqui a noite toda, não peguei nada, mas vou jogar porque o Senhor está mandando. Pedro joga as redes. E são tantos peixes que eles não conseguem direito segurar a rede e puxar a rede de volta para o barco. E quando Pedro se depara com essa situação, o que ele faz é, ele se prostra diante do Senhor e diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro reconhece que que Cristo é o Deus encarnado. Reconhece qual é a sua condição quando se compara entre Jesus e ele próprio. Ambos, apesar de serem homens e estarem ali frente a frente conversando, ele percebe que Cristo é Deus. E é assim também que devemos nos comportar diante do nosso Deus. Aqueles que são mansos são aqueles que reconhecem essa grandiosidade, percebe a majestade, percebe a glória de Deus. Então se porta reverentemente diante do nosso Deus. E Jesus então, quando fala agora sobre os mansos, ele novamente ele frustra os seus ouvintes. Como dissemos quando estudamos o fundamento das bem-aventuranças, os humildes de espírito, falamos sobre como eles esperavam, os judeus confiavam nos seus méritos, na sua obediência da lei, para então ter a certeza, ou ter a certeza da sua salvação, ou ter a esperança da vida eterna, a esperança de ser aceito pelo Pai, porque eram filhos de Abraão e porque cumpriam as ordenanças da lei. Então, por conta disso, eles tinham a certeza de que seriam aceitos por Deus. E que isso diz que o reino dos céus é dos que são humildes. E aqui, de novo, o Senhor Jesus diz que os mansos herdarão a terra. O que eles queriam ouvir, na verdade, naquele momento, era sobre alguém que viria para libertar Israel do Império Romano. Eles esperavam que o Messias fosse alguém que tivesse um poder militar para vencer os inimigos de Israel. Mas Jesus mostrou que o caminho não é esse. Jesus mostrou
que o Messias, ele era o Messias, e que o Messias não veio para conquistar nada neste mundo, e que, portanto, como não veio para conquistar nada neste mundo diretamente, a conquista, então, não era seguindo os padrões que os homens entendem que deve ser. O padrão de Deus é sempre espiritual. Enquanto ficarmos com nossos olhos presos e fixos nessa vida, nessa terra e naquilo que podemos conquistar aqui, vamos perder as bênçãos que Deus tem para nós, preparada para nós no céu. Então, quando o homem reconhece a sua posição diante de Deus, quando ele reconhece que ele é pobre de espírito, quando ele reconhece que é cheio de pecados no seu coração e que esses pecados precisam ser perdoados por Jesus, então ele é feito manso pela graça de Deus. Tem o fundamento, é pobre de espírito, se reconhece um pecador, então Deus, por sua misericórdia, nos faz mansos para podermos herdar o reino dos céus. Gostemos então, irmão, de meditarmos ainda e pensarmos o que não é esse ser manso, o que não significa esse ser manso que lemos na palavra de Deus. A primeira coisa que temos que entender é que esse manso que o Senhor Jesus fala aqui, ele não é um atributo natural, não é algo externo e não é algo que tem a ver com o nosso temperamento, não é algo que possamos construir ou que possamos demonstrar com base naquilo que nós somos, ou com base naquilo que nós temos na nossa constituição, ou com base naquilo que temos em nosso caráter. Não é nada disso. Porque por natureza, por conta do pecado que há em nós, por conta da queda do homem, nós somos orgulhosos. E de certa maneira podemos dizer que nós adoramos a nós mesmos. Porque nós, o homem natural em geral, sempre busca fazer aquilo que é o melhor para si mesmo, colocando sempre a nossa vontade em primeiro lugar. E todas as vezes que colocamos a nossa vontade acima daquilo que é a vontade de Deus, estamos cometendo o pecado da idolatria, porque temos adorado a nós mesmos. Temos nós como nosso próprio Deus. Temos que fazer a nossa vontade. E é assim que nós somos. Naturalmente, somos assim. Por isso, ser manso, de acordo com a palavra de Deus, não é algo que seja natural. Não é algo que possamos fazer por nós mesmos ou que tenha a ver com o nosso temperamento. Mas também, por outro lado, ser manso também não é ser impassível diante dos desafios da vida. Não é ser fraco, não é ser tímido, não é ser indiferente, não é tentar manter a paz a qualquer preço, não é ser politicamente correto, não é apenas concordar com tudo que as pessoas falam, não é alguém sem opinião, alguém que, ok, vamos fazer isso, vamos procurar viver aqui sem criar confusão. Não, não é isso que a palavra de Deus ensina. E não é isso que é ser manso. Isso pode ser calmo, isso pode ser uma pessoa legal, isso pode ser alguém que tem um temperamento que seja fácil de conviver, mas isso não é ser manso. A palavra de Deus diz que Jesus era manso, e quando ele chegou no templo e viu toda aquela confusão no templo, com as pessoas vendendo e se aproveitando do templo, ele usa um chicote, derruba as mesas e grita com as pessoas e expulsa todos de lá. Então, não devemos confundir ser manso com ser indiferente ou calmo demais. Não é isso que o Senhor ensina. E também não é esse manso que o Senhor Jesus ensina aqui, não é apenas ter um controle emocional externo, se manter calmo diante da provocação e das dificuldades da vida. Você sofre uma provocação, mas não reage da maneira como o seu coração diz para reagir. Você se controla, você queria desbravejar, xingar, ou ter alguma reação mais contundente, mas não faz. E apenas esse controle emocional externo não é a mansidão que o Senhor Jesus ensina aqui. Por dentro do nosso coração há como que um turbilhão de coisas acontecendo, uma erupção, um tsunami, um turbilhão de coisas, de ideias e reações pecaminosas sendo controladas para manter uma boa impressão para os outros. Em certa parte, em certa forma, isso é bom que seja assim, porque você pelo menos vai
reduzir a quantidade de pecados que cometeu. Porque quando você está pensando em cometer um pecado, mas ainda não cometeu o pecado, por mais que você tenha pecado por pensar, não há o dano e as consequências que vêm por conta da execução do pecado. Então, ao mesmo tempo que ter esse controle emocional é algo que é bom, por assim dizer, esse não é a mansidão que o Senhor Jesus fala aqui. Porque por vezes nós não falamos o mal, não fazemos o mal, mas desejamos o mal contra aquele que nos ofendeu. Isso Jesus diz que mesmo se você apenas pensar em cometer um pecado, já cometeu o pecado. Então o que eu quero dizer é, o controle emocional externo, ele é bom que aconteça, mas não é a mansidão que o Senhor fala aqui. E apenas o controle emocional externo não é suficiente para sermos mansos, como o Senhor requer de nós, e não é o suficiente para não pecarmos contra Deus. Podemos pecar em pensamentos e desejos, mesmo que não tenhamos cometido nenhum pecado, nenhuma ação pecaminosa. Mas o fato de pensar ou desejar já é também um pecado. Então isso é o que é não ser manso de acordo com a vontade de Deus. Então o que é ser manso de acordo com a palavra de Deus? Ou quem são essas pessoas? O que fazem essas pessoas que são mansas, que o Senhor Jesus diz que eles herdarão a terra? A primeira coisa que temos que entender, irmãos, e que não pode ficar nenhuma dúvida na nossa mente, é que ser manso é uma graça de Deus. É algo que não podemos produzir pelo esforço humano. É algo que recebemos de Deus gratuitamente, pelo nosso próprio esforço. Jamais vamos conseguir sermos mansos como o Senhor diz aqui. Jamais. É apenas pela graça de Deus. E manso é aquele, de maneira já prática e dando um exemplo do que significa ser manso, manso é aquele que é concedido por Deus que ele reconheça ou que ele admita diante dos homens aquilo que ele admite diante de Deus. Queremos dizer com isso muitas vezes nós podemos ter alguma facilidade para reconhecer diante de Deus que somos pecadores, que somos miseráveis e que temos tanta maldade no nosso coração e que temos tantas imperfeições e temos tantas dificuldades com as quais nós lutamos e tantos pecados com os quais nós lutamos, tantas tentações que temos que enfrentar a cada dia. Então podemos com alguma facilidade admitir isso diante de Deus quando oramos no nosso quarto e pedimos que Deus nos ajude a enfrentar essas dificuldades. Mas por outro lado, se algum irmão nos aponta essas dificuldades, nós então nos revoltamos contra eles e ficamos bravos contra com o nosso irmão, porque ele percebeu uma dificuldade nossa e nós não queremos que ele perceba ou queremos esconder que essa realidade existe, que essa dificuldade existe na realidade. Então aí vemos a primeira dificuldade adicional que essa bem-aventurança nos traz. O fato de que agora devemos dar um bom testemunho com a nossa reação diante da forma como as pessoas nos veem. As duas primeiras bem-aventuranças, elas diziam respeito à avaliação interna do homem. Aquilo que eu ponderava comigo mesmo e aquilo como eu me relacionava e como eu me reconhecia diante de Deus unicamente. Mas agora, essa outra bem-aventurança, sermos mansos para herdarmos o reino dos céus, para herdarmos a terra, ela diz respeito agora a como a, a avaliação externa dos homens também a meu respeito. O que os homens veem sobre mim e se eu vou e a maneira como eu vou reagir diante dessa situação, diante da forma como os homens me veem. Se eu vou reagir com humildade, com mansidão, ou se vou, na verdade, mostrar ou querer acusar o meu irmão também dos pecados que ele eventualmente comete. É preciso pensarmos em como temos vivido diante de Deus e a maneira como temos nos reconhecido, não só diante de Deus, mas também diante do nosso próximo. A outra aplicação prática, outro exemplo prático do que significa ser manso, como Jesus ensina, é ser submisso à vontade de Deus. É não se rebelar contra a vontade de Deus, especialmente quando a providência de Deus não agrada o nosso coração.
E não é só não se rebelar contra Deus, mas na verdade significa ser feliz por ver a vontade de Deus sendo cumprida na nossa vida. E podemos aplicar de uma maneira bem direta para nós, no que temos vivido ultimamente, com essa quarentena que estamos vivendo. Estamos enfrentando dificuldades por não podermos sair de casa, não podemos fazer as coisas que geralmente fazemos, nossos hobbies, aquilo que nos traz algum entretenimento, alguma distração. Tem sido dias difíceis, pensando pelo lado apenas daquilo que temos evitado, já é difícil, mas quando você imagina as pessoas que estão, ou mesmo nossos irmãos que porventura passam por dificuldades por conta da falta de trabalho, alguns podem ser demitidos, alguns podem ter dificuldade em conseguir o seu sustento em função da diminuição dos clientes que atendiam, mas aquele que é manso olha para essa situação, se preocupa, sim, porque precisamos ter também esse senso de preocupação, mas ao mesmo tempo que se preocupa, também descansa no Senhor. É submisso à vontade de Deus, se alegra com a vontade de Deus. Por mais que nos traga dificuldades, por mais que por vezes até nos traga dor, ainda assim, aquele que é manso e que dará a terra são aqueles que são submissos à vontade de Deus com alegria. Manso é aquele que está debaixo do controle de Deus. Ao mesmo tempo que é forte, está sob controle. Como os mártires da igreja fizeram. Eles morreram, pois eram homens e mulheres fortes, mas que permaneceram firmes ao Senhor, firmes com o Senhor, mesmo sob a mais forte e perigosa ameaça. Eles eram mansos, porque confiaram no Senhor, se submeteram ao Senhor, estavam sob o controle do Senhor, e por isso herdarão a terra. E são usados por Deus para nos mostrar o que é ser verdadeiramente manso. Não apenas ser calmo ou ser termos essas características que o mundo reconhece como sendo alguém manso, mas ser manso é alguém que confia no Senhor. Ser manso, então, não é usar das nossas energias, da nossa força, de uma maneira fora de controle, para fazer aquilo que nós queremos, da forma como manda o nosso coração pecaminoso. Mas é controlar e canalizar essa força para fazer o bem, sendo guiado e controlado por Deus para glorificar o nome de Deus. Também não adianta nós acharmos que fazemos boas ações apenas ajudar alguém com um prato de comida ou com um agasalho, que isso por si só é ser manso. Não, precisamos fazer com o propósito de glorificar a Deus. E quando fazemos isso com o propósito de glorificar a Deus, Deus, por sua misericórdia, nos usa como instrumento para abençoar a vida dessas outras pessoas quando fazemos essas boas obras. Precisamos entender que tudo aquilo que nós fizermos deve ser controlado por Deus e para a glória de Deus. Deus deve ser glorificado nas nossas atitudes. Em tudo aquilo que nós fazemos, Deus deve ser sempre glorificado. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ser manso também não é reivindicar aquilo que é seu por direito a qualquer custo. O manso não é aquele que gosta de se colocar em posição de destaque. O manso não é aquele que entende que tem um direito e precisa buscar aquele direito. Eu quero, eu quero, eu quero, eu tenho, eu mereço isso. O manso não vive dessa forma. O manso espera no Senhor. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. É aquele que está disposto a sofrer o dano. Por vezes, saber que tem um direito, mas sofre o dano. Não recebe o que lhe é de direito, porque confia na vontade de Deus. Se submete à vontade de Deus. Ser manso
é aquele que reconhece que não é nada diante de Deus. É aquele que é humilde de espírito. Veja aqui então a necessidade da conexão entre as bem-aventuranças, a necessidade da conexão entre o fundamento e a próxima bem-aventurança. Aquele que é manso é aquele que é, primeiramente, humilde de espírito. E na verdade, aquele que é humilde de espírito, ele até se admira de que alguém possa pensar algo bom sobre ele, porque ele conhece o seu coração, conhece as suas falhas, conhece os seus pecados. Então, quando alguém vê nele algo bom, ele até se admira de como a pessoa pode ver aquilo, ou quando vê algo de ruim, se admira que não vê algo pior, porque ele conhece o seu coração e sabe que não é nada diante de Deus. Ele sabe que não há nada no seu coração que ele possa, nada na sua vida que possa apresentar diante de Deus como justificativa para ser aceito diante de Deus e para receber o que quer que seja de Deus. Mesmo que seja o ar que respiramos a cada segundo, nem isso temos o direito de receber por conta dos nossos pecados, e não há nada em nós que nos torne merecedores, nem mesmo do ar que nós respiramos. Ainda ser manso é aquele que suporta injúrias e provocações, é aquele que não é pavio curto, aquele que não é precipitado, é aquele que não se embriaga com a ira. Veja que interessante isso. É aquele que não se embriaga com a ira. Por vezes nós temos muita preocupação em não tomarmos bebida alcoólica, porque bebida alcoólica é perigoso. Muito pior do que bebida alcoólica é nos embebedarmos com a ira. Ficarmos nutrindo a ira no nosso coração. Alguém fez uma coisa com você certo dia e você não tem a chance de revidar na mesma hora, mas e você fica guardando aquilo, guarda, vai se embriagando com aquela ira, com aquela amargura no seu coração, até que você então encontra a oportunidade de fazer o mal, ou se você não consegue fazer o mal, você vê que aquela pessoa sofreu algum mal e você se regozija com o mal que ele recebeu. Quem vive assim não é um manso e não herdará a terra. Aquele que se embriaga com a ira não herdará a terra. Aquele que é manso, ele não fala mal e não odeia a seu irmão. Não nutre um sentimento de vingança contra o seu irmão ou contra o seu próximo. É aquele que retribui o mal com o bem. Esse é o manso. Porque ele segue ao exemplo de Jesus que está registrado em Pedro, em 1 Pedro 2, 21 a 23, quando diz: Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Jesus Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Entrega ao Senhor, devemos entregar ao Senhor nossas queixas, as injustiças que sofremos, e entregar ao Senhor para que, se assim for a vontade de Deus, Ele possa julgar nossa causa e então nos dar aquilo que eventualmente é nosso direito. Mas o que cabe a nós não é lutar com toda a força pelo nosso direito. Aquilo que temos que fazer com toda a força do nosso ser, na verdade, é perdoar. Aquele que é manso, perdoa ao seu próximo, não é vingativo, não se embriaga com a ira, mas perdoa o próximo, perdoa como Cristo nos perdoou. Na verdade, nunca vamos conseguir perdoar como Cristo nos perdoou, porque a dívida que Cristo nos perdoa é muito infinitamente maior do que qualquer dívida que podemos ter uns com os outros. Mas temos então que aprender a perdoar para sermos santos, como o Senhor Jesus nos ensina, para que possamos herdar a terra. O manso então é aquele que está disposto a aprender e a entender que tem a necessidade de um Salvador. Porque ele se reconhece pobre de espírito, se reconhece tão cheio de pecado que esses pecados precisam ser perdoados pelo Salvador, pelo Senhor Jesus Cristo. Os que são então
mansos são os que aprendem que precisam do Salvador, precisam de salvação, reconhecem que estão perdidos em seus delitos e pecados e precisam de salvação. Manso, então, é aquele que tem o seu coração esvaziado de si mesmo. E então, nesse coração que fica vazio por um instante, abre-se espaço para que o Salvador possa entrar na sua vida, para que Cristo Jesus possa entrar no seu coração e fazer ali morada. E assim, então, aquele que vive dessa maneira será feliz e herdará a terra. Será manso de acordo com o padrão de Cristo Jesus, de acordo com a perspectiva espiritual que Cristo nos apresenta daquilo que é a verdadeira felicidade perfeita. É ser manso, como Cristo nos ensina. E podemos ver então, meus irmãos, na Bíblia alguns exemplos de homens que foram mansos por entender primeiramente o que precisava mudar no seu coração para que fosse manso. Então tinham demonstrações, tinham testemunhos de que viviam uma vida mansa. O primeiro exemplo que podemos citar é o exemplo de Abraão. Abraão estava em uma peregrinação também, junto com seu sobrinho Ló, e em certo momento houve ali uma discussão, uma desavença entre os pastores de Ló e de Abraão, e Abraão era o que conduzia ali, era o líder daquela caravana, e ele poderia então ter dito: Ló, eu vou ficar aqui, eu vou escolher a parte que eu quero, e você fica com o que sobrar para você. Mas não é isso que Abraão faz. Quando há essa desavença entre os pastores de Ló e de Abraão, o que Abraão faz é: Ló, a terra está a seu dispor. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Pode escolher à vontade. O que lhe parecer melhor, você escolhe e eu vou para o outro lado. Essa é uma atitude de alguém que é manso. Não quer o seu direito a qualquer custo, mas ele era seu por direito. E agora, aquilo que era seu por direito para o seu sobrinho Ló. E Abraão era alguém que era manso de verdade, porque depois, quando a cidade de Sodoma estava passando por ameaça de Deus de que seria destruída, Abraão faz a seguinte oração, registrada em Gênesis capítulo 18, versículo 27. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Abraão então percebeu que ele era pó e cinza, reconheceu qual era a sua posição diante de Deus. Era um homem manso, por reconhecer a sua posição diante de Deus. E a sua atitude com Ló demonstra que era manso. Demonstra que ele sabia qual era a sua posição diante de Deus. Ainda outro exemplo é Moisés, que em Números 12, no versículo 3, é chamado de o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. É chamado de homem mais manso que havia na terra. É preciso lembrar que esse mesmo Moisés que está falando aqui é aquele Moisés que pouco mais de 40 anos atrás, alguns anos atrás, tinha matado um oficial do Egito, porque ele viu esse oficial agredindo um homem do povo de Israel, e ele então partiu para cima dele com todo o ímpeto da sua juventude e acabou matando aquele homem. Esse mesmo Moisés é o homem então que durante 40 anos no deserto guiou aproximadamente 2 milhões de pessoas na peregrinação, com todo tipo de dificuldade, com todo tipo de reclamação que havia. E ainda assim Deus diz que ele foi manso, o mais manso que já viveu na terra. E esse mesmo Moisés era o homem que orava em favor desse povo. Quando Deus se levantava para ferir o povo ou para punir o povo, Moisés se levantava para pedir que Deus o abençoasse, para que Deus os livrasse dessa condenação. E então podemos dizer que talvez Moisés seja o melhor exemplo
o significado da palavra que é usada no grego para referir ao manso que o Senhor Jesus diz aqui. Primeiro, ele era ensinável, ele tinha um comportamento impulsivo, mas aprendeu a controlar o seu comportamento impulsivo para servir a Deus. E ele também sabia da sua condição diante de Deus, quando ele se encontra com Deus, quando Deus se encontra com ele na sarça ardente, que Deus diz, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde está é santo. Moisés ali reconhece, entende ali qual é a sua posição diante de Deus. Então Moisés, ensinável, e reconhecia a sua posição diante de Deus. Por isso foi um homem manso. Podemos também citar o exemplo do apóstolo Paulo, que sofreu tantas coisas como nós conhecemos. Ele que antes se achava importante, como o melhor, ou talvez um dos melhores dos fariseus, mais importantes dos fariseus, orgulhoso das suas obras, porque obedecia à lei. Mas agora, depois de se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, ele agora reconhece a sua posição diante de Deus e ele registra a diferença que Cristo faz na sua vida em Filipenses, no capítulo 4, versículos 11 a 13, quando diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como também sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho aprendido, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Exemplo de alguém que também reconheceu a sua posição diante de Deus e que era manso por aceitar a vontade de Deus na sua vida. E o maior exemplo de todos de mansidão, claro, é do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E dentre os diversos exemplos de mansidão que o Senhor Jesus deu durante o seu ministério na terra, podemos citar a ocasião em que Cristo estava no Getsemane, e pouco tempo antes de ser preso para ser crucificado, ele então está ali orando e angustiado, clamando ao Senhor, a Deus, seu Pai, apesar de ele também ser Deus, mas ali clamando a Deus como homem. E Paulo registra essa ocasião no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 a 8, quando dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse então é um exemplo maior daquilo que é ser manso. E qual é a bênção então que tem aquele que são mansos? Qual é a bênção que recebe aqueles que são mansos? A bênção maior que recebem é: herdarão a terra, vão herdar a vida eterna com o Senhor, o perdão eterno dos pecados, a comunhão eterna com Deus. E é interessante que ele diz que herdarão a terra. Herdarão no sentido de que não farão nada por merecer aquilo. Vão receber sem nenhum esforço. Porque o manso ele sabe que ele não tem direitos diante de Deus. E que não há nada dentro dele que ele possa apresentar como justificativa para receber qualquer que seja a bênção de Deus. E porque ele tem essa consciência, Cristo diz que ele receberá a herança eterna nos céus. Mateus, no capítulo 25, versículo 34, o Senhor diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a maior bênção que pode ter aquele que é manso. Aquele que é manso como o Senhor diz que devemos ser. Aquele que aprende de Deus. Aquele que é moldado por Deus para
crer, confiar e acreditar sem reservas e se alegrar na providência de Deus sendo cumprida na sua vida. Aquele que vive dessa forma herdará a terra, receberá o descanso eterno do Senhor, o perdão eterno dos pecados e a vida eterna com o Senhor nos céus. E o manso sabe que ele recebe de Deus exatamente o oposto daquilo que ele entende que merecia. Se reconhece como pecador, se reconhece que merecia a justa punição pelos seus pecados, mas recebe de Deus a vida eterna, sem que haja nenhum merecimento, unicamente pela graça de Deus. Em conclusão, então, irmãos, voltamos à nossa pergunta inicial. O que é felicidade para nós? Enquanto nossa felicidade não for ver a vontade de Deus sendo feita na nossa vida, seja nos alegrando ou nos afligindo, nós nunca seremos felizes. Se nós cremos na providência de Deus, podemos ser felizes até mesmo estando em quarentena, sem poder sair de casa, privados dos nossos desejos, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus governa todas as coisas. Ou podemos ainda fazer tudo aquilo que o nosso coração deseja e ainda assim sermos infelizes, porque não consideramos que precisamos de um Salvador e acabamos adorando a nós mesmos quando satisfazemos apenas as nossas necessidades. E quando vivemos dessa forma, não entendendo que precisamos de um Salvador e satisfazendo as nossas necessidades, nós então seremos infelizes eternamente. Que Deus, por sua misericórdia e graça, abra os nossos ouvidos e toque o nosso coração, para que possamos atender ao que Cristo diz quando diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Que Deus, por sua misericórdia, aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar novamente. Senhor Deus e Pai de amor, faz-nos, ó Deus, sermos mansos. Faz-nos, ó Deus, sermos felizes, completamente felizes, perfeitamente felizes, vendo a Tua vontade sendo cumprida na nossa vida. Ainda que não seja aquilo que nós queríamos que acontecesse, mas que possamos nos alegrar com a Tua vontade sendo cumprida. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mansos, como o Senhor ensina, a sermos fortes, mas controlados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, para que todas as nossas atitudes possam glorificar o Teu santo nome. Tem misericórdia de nós, ó Pai, atende nossa oração e aplica a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.